Merda, cara, está ligado e é uma merda, você me ouviu. Em 2 de janeiro de 2026, Maduro apareceu na televisão estatal, se reunindo com autoridades chinesas em Caracas. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, postou no TRUTH social que Maduro havia sido, junto com sua esposa, capturado e levado para fora do país. Sua próxima aparição não seria na televisão, mas em um tribunal de Nova York. Dentro das próximas 24 horas após o encontro com os oficiais chineses, as forças americanas capturaram Maduro e sua esposa e os levaram de avião para fora da Venezuela, disse Trump. Mover Maduro foi a doutrina Don Roe em ação. Talvez ele tenha esquecido de mencionar que isso era apenas o trailer. A doutrina Don Roe não era uma estratégia aleatória. Trump voltou séculos no tempo para pegá-la emprestada de um gênio. Em 1823, o presidente dos Estados Unidos da América, James Monroe, anunciou uma doutrina que mudou a política global para sempre. Ela declarava que as potências europeias deveriam ficar fora das Américas e, em troca, os Estados Unidos ficariam fora dos conflitos europeus. Isso ficou conhecido como Doutrina Monroe. Foi uma jogada genial por 2 motivos. A doutrina Monroe foi criada para evitar a recolonização europeia e a interferência nas Américas após a independência da América Latina. Ela também tinha como objetivo proteger a segurança e os interesses econômicos dos Estados Unidos ao declarar o hemisfério ocidental como uma esfera de influência distinta, fechada para futuras colonizações e sistemas políticos europeus. 200 anos depois, o mundo está muito diferente. Mas a doutrina está de volta. A única diferença é o objetivo dessa doutrina. Quando Donald Trump trouxe essa doutrina de volta, ele a renomeou como Doutrina Don Roe. E desta vez, não é direcionada à Europa, mas sim à China. Você ouviu direito. Tudo o que os Estados Unidos estão fazendo hoje na América Latina e do Sul está prejudicando a influência da China economicamente, estrategicamente e politicamente. E se essa estratégia for bem sucedida, ela pode destruir o sonho da China de dominar o mundo, já que a presença chinesa na América Latina continua crescendo. Os alarmes estão soando em Washington, mesmo enquanto os Estados Unidos continuam distraídos por grandes conflitos na Europa e no Oriente Médio. Os formuladores de políticas e oficiais militares dos Estados Unidos veem cada vez mais o avanço da China como uma ameaça direta à influência americana em seu próprio quintal. Agora, essa erosão não aconteceu da noite para o dia. Durante seu primeiro mandato, o presidente Donald Trump adotou uma postura mais rígida em relação à América Latina do que seus antecessores. Sua administração impôs sanções a Cuba, Nicarágua e Venezuela. Cortou a ajuda a vários países, especialmente as nações do Triângulo do Norte da América Central, e recuou do engajamento comercial regional. Trump também retirou os Estados Unidos da parceria Transpacífico, sinalizando um recuo mais amplo em relação ao comércio. Liderança. Parecia uma ótima decisão, mas muitos analistas não concordaram. Muitos analistas argumentam que essas ações, sem querer, aproximaram vários governos latino-americanos da China, que oferecia dinheiro sem condições. Quando Joe Biden assumiu o cargo, ele prometeu uma correção de rumo, já que havia liderado a política para a América Latina como vice-presidente sob Barack Obama. Biden descreveu consistentemente a China como um concorrente estratégico e pediu uma renovação da liderança dos Estados Unidos da América na região. Em 2021, Biden e outros líderes do G7 lançaram a iniciativa Reconstruir um Mundo Melhor, conhecida como B3W, projetada como um contrapeso à iniciativa Cinturão e Rota da China, inclusive na América Latina. Mas a execução ficou aquém. O governo Biden destinou apenas $6 milhões para a B3W em seu primeiro ano. A iniciativa foi posteriormente renomeada como Parceria para a Infraestrutura e Investimento Global, levantando dúvidas sobre a seriedade e a capacidade de permanência dos Estados Unidos. Na Cúpula das Américas de 2022, Biden anunciou novas iniciativas econômicas, incluindo a Parceria das Américas para a Prosperidade Econômica, com o objetivo de aumentar a competitividade regional. A administração dele também buscou fortalecer o apoio a Taiwan, e alertou repetidamente os países sobre os riscos de usar a tecnologia da Huawei. Ainda assim, críticos argumentam que não foi suficiente, especialmente em relação ao comércio. O relatório de 2024 da Comissão de Revisão Econômica e de Segurança Estados Unidos da América, China, destacou como a influência crescente da China na América Latina apresenta desafios estratégicos de longo prazo para Washington. Então o Congresso tentou responder, pelo menos no papel.
Até 2024, as coisas parecem duvidosas, embora em 2022, uma legislação bipartidária, apresentada pelo senador Bob Menendez e pelo senador Marco Rubio, tinha como objetivo combater a influência maligna da China, expandindo a cooperação em segurança e os esforços de combate ao narcotráfico na região. Outras propostas pediam parcerias comerciais permanentes dos Estados Unidos da América em todo o hemisfério ocidental, incentivando as empresas a transferirem suas cadeias de suprimentos da China para países vizinhos. Mas nenhum desses projetos de lei se tornou lei. E enquanto Washington debate, adia e redireciona seu foco, Pequim continua avançando, remodelando silenciosamente o futuro da América Latina. Mas 2024 chegou. E em seu segundo mandato, Donald Trump é absolutamente claro sobre uma coisa: o domínio da China na América Latina precisa acabar. Para isso, Trump está recorrendo a quase 2 séculos atrás, a doutrina Monroe. Na ocasião do 250º aniversário da doutrina Monroe, em 2 de dezembro de 2025, um comunicado de imprensa da Casa Branca afirmou explicitamente que o governo estava reafirmando a doutrina sob o marco da política América em primeiro lugar. Trump demonstrou repetidamente sua admiração por presidentes americanos do século XIX. Ele elogiou abertamente figuras como William McKinley, a quem atribui o enriquecimento dos Estados Unidos por meio de tarifas. Theodore Roosevelt, que remodelou o comércio global e a projeção de poder com a construção do Canal do Panamá. E James Monroe, o presidente que declarou que potências estrangeiras não têm o direito de interferir no hemisfério ocidental. Essas não são referências históricas aleatórias, elas revelam algo muito mais profundo. Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos, desde Franklin D. Roosevelt, a rejeitar a ideia moderna de que as maiores ameaças à América estão em regiões distantes do mundo. Para Trump, o perigo não está no exterior, está bem aqui em casa. Na visão de Trump, as maiores ameaças que os Estados Unidos enfrentam hoje são a imigração em massa pela fronteira sul e o tráfico de drogas, que ele associa a dezenas de milhares de mortes por overdose todos os anos. E essa crença molda tudo. Para Trump, o objetivo não é simplesmente a segurança da fronteira. É a dominação total do hemisfério ocidental, do Polo Norte ao Polo Sul. Ao usar a força militar superior dos Estados Unidos, influência econômica e pressão política, Trump pretende eliminar todas as ameaças dentro do hemisfério, tanto estrangeiras quanto domésticas. Isso inclui a China também. Essa estratégia marca uma ruptura clara com a política externa moderna dos Estados Unidos. Em vez de projetar poder através de continentes distantes, Trump está redirecionando a força dos Estados Unidos para o seu próprio quintal. É por isso que muitos na mídia deram a essa abordagem um novo nome: a doutrina Monroe. É uma versão modernizada da doutrina Monroe, atualizada para o século XXI. Então, os Estados Unidos estão vencendo essa batalha, pelo menos nas manchetes. No terreno, ambos os lados estão presos em uma competição feroz. Porque a China vem preparando o terreno há anos. Só que de uma forma menos chamativa, o crédito por todo o sucesso que a China alcançou na região era uma brecha. Veja, a América do Sul e a América Latina não são ricas. Também não são totalmente seculares ou liberais. Existem exceções. Países como Panamá e Brasil fizeram grandes avanços. Mas para a maior parte da região, o desenvolvimento ainda está muito atrás dos Estados Unidos. E essa diferença tem consequências. Durante décadas, instituições frágeis, pobreza e instabilidade permitiram que redes criminosas do submundo prosperassem. Cartéis de drogas, máfias e gangues violentas floresceram em toda a região. Diante desses problemas, os Estados Unidos escolheram uma abordagem rígida. Washington se distanciou, exigindo reformas políticas, mudanças legais e correções constitucionais antes de oferecer apoio. Mas a China escolheu um caminho diferente. Sem condições, sem lições sobre democracia ou governança, sem pressão para mudar leis ou sistemas. A China aceitou esses países sem imposições. Até 2024, Pequim assinou acordos de livre comércio com Chile, Costa Rica, Equador, Nicarágua e Peru. As negociações com o Uruguai fracassaram devido à resistência do bloco comercial Mercosul, o bloco sul-americano, fundado em 1991 por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Apesar do revés, a China avançou com acordos comerciais em outros lugares.
Mais de 20 países da América Latina e do Caribe aderiram à iniciativa Cinturão e Rota da China, sendo a Colômbia a adição mais recente. Hoje, países como Brasil, Cuba, Paraguai, Peru e Venezuela abrigam algumas das maiores comunidades da diáspora chinesa na América Latina. Prova viva de que a influência da China na região já não é mais temporária ou simbólica. Mas o comércio é apenas uma parte da história. O verdadeiro elo que une a China à América Latina é o dinheiro. O investimento estrangeiro direto chinês e os empréstimos respaldados pelo Estado se tornaram ferramentas poderosas de influência em toda a região. Em 2024, o investimento estrangeiro direto total da China na América Latina e no Caribe atingiu cerca de 85 bilhões de dólares, aproximadamente 6% do total de investimento externo direto chinês. Por trás disso estão os bancos de políticas da China, o Banco de Desenvolvimento da China e o Banco de Exportação e Importação da China, que agora estão entre os maiores credores da região. Desde 2005, esses dois bancos já concederam mais de 120 bilhões de dólares em empréstimos a governos e empresas estatais da América Latina e do Caribe. A maior parte desse dinheiro foi destinada a projetos de energia e infraestrutura, muitas vezes respaldados por acordos de petróleo em troca de empréstimos. Nenhum país ilustra isso melhor do que a Venezuela. É de longe o maior tomador de empréstimos da China na região, recebendo quase 60 bilhões de dólares em empréstimos estatais chineses, principalmente ligados ao petróleo, usinas de energia e infraestrutura. Esses fundos parecem lucrativos, mas suas consequências não foram. Os empréstimos chineses muitas vezes parecem atraentes porque trazem menos condições políticas do que o financiamento ocidental. Mas, para países economicamente frágeis, essa dependência pode se tornar perigosa. Críticos alertaram que nações como a Venezuela caíram no que eles chamam de armadilhas da dívida, situações em que empréstimos massivos levam a crises de pagamento e até mesmo inadimplência. Hoje, vários países latino-americanos estão buscando ativamente renegociar os termos de suas dívidas com a China. Analistas argumentam que algumas empresas chinesas operam com padrões ambientais e trabalhistas mais baixos, levantando alertas sobre danos de longo prazo às comunidades locais e aos ecossistemas. Ainda mais preocupante para muitos governos é a crescente presença da China em infraestruturas críticas, como portos, redes elétricas e redes de energia. Críticos alertam que esse nível de controle pode se transformar em um risco à segurança nacional, especialmente durante tensões geopolíticas. Uma das iniciativas mais reveladoras é a promessa da China de convidar 300 funcionários de partidos políticos dos países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos para Pequim a cada ano, totalizando 900 em 3 anos. Esse esforço vai além da diplomacia tradicional. É uma estratégia projetada para se proteger contra a volatilidade eleitoral. Enquanto governos de esquerda no México, Brasil, Colômbia e Chile têm se mostrado mais receptivos a Pequim, a China parece estar plenamente ciente de que a liderança regional pode mudar de forma abrupta. Eleições presidenciais ou parlamentares estão programadas para Chile, Bolívia, Jamaica e Honduras em 2025. Brasil, Peru, Colômbia e Costa Rica em 2026. Argentina e Guatemala, aliada de Taiwan, em 2027. E Paraguai, outro principal aliado regional de Taiwan, em 2028. Ao cultivar relacionamentos com líderes partidários de médio e alto escalão, incluindo possíveis candidatos à presidência ou ao cargo de primeiro-ministro, a China está construindo resiliência política em sua estratégia para a América Latina e Caribe. América Latina e Caribe. Os Estados Unidos pareciam não ter chance contra a estratégia da China, mas tinham um plano estranho. Eles usaram sua maior vantagem para realizar uma das maiores reviravoltas da história. Em fevereiro de 2025, Donald Trump impôs tarifas ao Canadá, México e China, citando o papel desses países no fluxo de fentanil para os Estados Unidos. Mesmo que o Canadá mal seja uma fonte significativa da droga. Apesar das críticas, todas essas tarifas continuam em vigor. Então, em agosto de 2025, Donald Trump foi ainda mais longe. Ele assinou uma diretriz autorizando as Forças Armadas dos Estados Unidos da América a atacar diretamente os cartéis de drogas, designando-os oficialmente como organizações terroristas estrangeiras. A América Latina tem muitos cartéis e tem muitas drogas circulando, disse Donald Trump. Então, você sabe, queremos proteger nosso país. Temos que proteger nosso país. Nos últimos 2 meses, o Pentágono realizou uma grande demonstração de força, enviando frotas navais, poder aéreo e quase 10 mil soldados para operações de interceptação de drogas.
Roosevelt Roads, uma base naval dos Estados Unidos que foi fechada em 2004, agora está sendo reativada. Do lado de fora de um hangar de aeronaves, jovens soldados caminham em direção a um trailer de suprimentos com as palavras escritas: "Onde nós vamos, você vai, aeronaves estão estacionadas no pátio." Como parte do aumento militar mais amplo no Caribe, 10 caças F-35B foram enviados para a base. Então veio a medida mais dramática de todas. O Pentágono ordenou que o porta-aviões United States Ship Gerald R. Ford e todo o seu grupo de batalha fossem para o Caribe. Uma vez totalmente mobilizados, os Estados Unidos terão posicionado quase 1/7 de toda a sua marinha na região, o maior aumento naval desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Desplegar uma força tão massiva contra cartéis de drogas parecia tolice, mas esse era exatamente o objetivo. As drogas nunca foram o verdadeiro alvo. A presença militar esmagadora foi projetada para intimidar, pressionar e potencialmente remover regimes que Trump considera hostis. O combate às drogas é simplesmente a justificativa legal. O alvo mais óbvio é Nicolás Maduro, da Venezuela. Mas Maduro não está sozinho. Quando o presidente colombiano Gustavo Petro acusou os Estados Unidos da América de matarem pescadores inocentes durante operações navais, Trump respondeu cortando toda a ajuda dos Estados Unidos da América à Colômbia e rotulando Petro como um líder do tráfico de drogas. Essa acusação por si só já poderia servir de pretexto para uma ação dos Estados Unidos da América contra mais um governo. Isso não é mais apenas uma política de combate às drogas. É uma tentativa em grande escala de reafirmar a dominação americana sobre o hemisfério ocidental. É por isso que o discurso de Trump sobre o Canal do Panamá e a Groenlândia, logo após assumir o cargo em janeiro de 2025, não foi coincidência. Desde o primeiro dia, ele sinalizou que o controle sobre a geografia estratégica estava de volta ao centro da política dos Estados Unidos. Trump afirmou repetidamente que a China controla secretamente o Canal do Panamá, mesmo que ele seja oficialmente propriedade e operado pelo Panamá. Ele ameaçou abertamente retomar o canal, uma via navegável que os Estados Unidos entregaram formalmente em 1999, argumentando que é importante demais para ser influenciada por uma potência rival. Se essa afirmação é precisa ou não, isso é irrelevante. Na última década, a China expandiu massivamente sua influência na América Latina, usando uma estratégia extremamente bem-sucedida. Essa técnica parecia invencível, mas os Estados Unidos, de alguma forma, encontraram uma maneira de quebrar o desafio mais difícil. Foi em 2017, naquele ano, o Panamá aderiu à iniciativa Cinturão e Rota da China, uma decisão que Washington imediatamente viu como um alerta estratégico. Os Estados Unidos viam a iniciativa do Cinturão e Rota não como um simples investimento em infraestrutura, mas como um veículo para expandir o controle político e econômico chinês no hemisfério ocidental. Avançando alguns anos, a pressão começou a aparecer. O Panamá depois anunciou que se afastaria da iniciativa Cinturão e Rota, um sinal claro de distanciamento de Pequim e de realinhamento com os Estados Unidos. Depois, vieram os portos, os 2 portos mais críticos em cada extremidade do Canal do Panamá. Balboa e Cristóbal foram construídos com investimento dos Estados Unidos da América, mas operados pela Panama Ports Company, uma subsidiária da CK, Hutchison Holdings. CK. Hutchison é um conglomerado com sede em Hong Kong e fortes laços com Pequim, e detém 90% de participação na empresa que opera esses portos. A concessão original foi concedida em 1997 e depois renovada por mais 25 anos em 2021. À medida que as críticas dos Estados Unidos à gestão do Canal do Panamá se intensificaram, a questão veio à tona. O procurador-geral do Panamá apoiou publicamente a revogação da concessão da CK. Hutchison, colocando em dúvida se um ativo tão estratégico deveria permanecer sob o controle de empresas ligadas à China. Mas aí tudo mudou. Em 3 de março de 2025, a BlackRock, gigante americana de gestão de ativos, liderou um consórcio de investidores para comprar a concessão de operação dos portos de Balboa e Crystal Ball por quase 23 bilhões de dólares. Isso não foi apenas um negócio. Aconteceu enquanto o Panamá enfrentava uma pressão sem precedentes de Washington. E isso enviou uma mensagem clara. Os Estados Unidos estavam reafirmando o controle sobre um dos pontos de estrangulamento mais estratégicos do mundo. Para Trump, a percepção de influência chinesa em um ponto tão crítico é inaceitável. Ao mesmo tempo, o governo agiu de forma agressiva na frente econômica. Trump impôs uma tarifa básica de 10% sobre as importações da maioria dos países, incluindo os da América Latina, enquanto aplicou tarifas ainda mais altas em países como México e Brasil.
onde a influência econômica chinesa é mais forte. Oficialmente, citando preocupações com imigração ilegal e tráfico de drogas. Mas, na realidade, a mensagem era clara. Coopere com a Casa Branca e os Estados Unidos irão recompensá-lo financeiramente e politicamente. Veja o presidente da Argentina, Javier Milei, que fez campanha com o slogan "Faça a Argentina grande de novo" e questionou abertamente a derrota de Trump nas eleições de 2020. Quando a economia da Argentina ficou à beira do colapso, em outubro de 2025, o governo Trump interveio com um resgate de 20 bilhões de dólares. Dias depois, nas eleições de meio de mandato, o partido de Milei teve uma grande vitória. No dia seguinte, Trump assumiu o crédito. "Estamos realmente controlando bem a América do Sul", disse ele a repórteres em El Salvador. O presidente Nayib Bukele concordou em receber mais de 200 deportados venezuelanos e abrigá-los na prisão de segurança máxima do país, quando nenhuma outra nação estava disposta a fazê-lo. Na Bolívia, 2 décadas de governo de esquerda terminaram em novembro de 2025, um resultado abertamente comemorado por autoridades dos Estados Unidos da América. O Chile agora parece prestes a eleger um presidente de direita que apoiou Trump. No Peru, autoridades do governo Trump teriam tentado ajudar um dos principais candidatos à presidência, um prefeito de direita, apelidado de Porky, justamente quando ele realizava um memorial para Charlie Kirk, o ativista conservador assassinado em setembro. Mas para aqueles que se recusaram a cooperar, há consequências. A Casa Branca agiu de forma agressiva contra os 3 governos autocráticos de esquerda da América Latina, ameaçando impor tarifas de 100% a Nicarágua, isolando ainda mais Cuba e lançando uma intensa campanha de pressão contra a Venezuela. O Brasil, no entanto, tornou-se o teste mais difícil da estratégia de Trump. Em julho de 2025, Trump impôs tarifas de 50% e sanções ao Brasil, com o objetivo de interromper o processo criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, um aliado próximo de Trump. O atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reagiu publicamente e sua aprovação aumentou. O Brasil, então, condenou Bolsonaro por tentativa de golpe e o sentenciou a 27 anos de prisão. Semanas depois, Trump mudou de posição abruptamente. Ele se encontrou com o presidente Lula, disse que gostou dele, e agora os 2 países estão negociando o fim das tarifas. Por anos, os formuladores de políticas americanos ignoraram em grande parte as realidades diplomáticas e econômicas da América do Sul, escolhendo focar na Europa e na Ásia. Esse vácuo não ficou vazio. A China entrou em cena. Agora, Trump acredita que os Estados Unidos precisam reafirmar o controle sobre a América do Sul a qualquer custo, para que a China não transforme a região em um quintal estratégico contra os americanos. É por isso que muitas de suas ações parecem duras, até mesmo extremas. Na visão de Trump, não se trata de popularidade ou democracia, mas sim de prevenção. Essa perspectiva também fica clara na Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América de 2025, que enfatiza um foco renovado no fortalecimento do hemisfério ocidental. Essa postura militar ampliada começou a partir de uma base muito baixa em junho. Antes do início do reforço, os Estados Unidos tinham aproximadamente 2.400 militares da ativa estacionados na América Latina e no Caribe, incluindo Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas. Nenhum navio da Marinha permanentemente designado e apenas algumas aeronaves dispersas pela região. Hoje, só em Porto Rico e nas Ilhas Virgens Americanas, há dezenas de aeronaves, dezenas de navios da Marinha operando na costa e cerca de 15.000 soldados destacados. Com essa abordagem, os Estados Unidos estão reajustando sua presença militar global, buscando melhorar as relações com os países da região sem impor reformas democráticas. Engajando-se com países que diferem dos Estados Unidos da América em seus sistemas e governança e afirmando maior controle sobre rotas marítimas estratégicas. A China também percebeu essa mudança. Poucos dias depois de a Casa Branca divulgar seu comunicado, marcando o aniversário da doutrina Monroe, Pequim publicou seu documento de política para a América Latina e o Caribe. O documento deixa claro a intenção da China de expandir seu envolvimento econômico, humanitário e militar em toda a região da América Latina e do Caribe. No entanto, o documento trata menos da expansão dos investimentos chineses na América do Sul e mais de contrapor os Estados Unidos por meio de uma linguagem diplomática. Isso sinaliza que Pequim não tem intenção de desacelerar ou reverter seu envolvimento na região. A conexão da China com a América Latina não é nova, remonta ao século XVI. Foi na época em que a rota comercial do Galeão de Manila ligava a China ao México, transportando porcelana, seda e especiarias pelo Pacífico. Muito antes da geopolítica moderna,
a China já comercializava com as Américas. Na década de 1840, esses laços se aprofundaram, mas de uma forma mais sombria. Centenas de milhares de imigrantes chineses foram enviados para a América Latina como coolies, trabalhadores presos, forçados a trabalhar em plantações de açúcar em Cuba e em minas de prata por todo o Peru. Pelos próximos 100 anos, a relação da China com a região continuou sendo, em sua maioria, sobre migração. Pequim estava consumida por revoluções internas, guerras e agitações políticas, deixando pouco espaço para ambições globais. Isso começou a mudar na década de 1970, após a visita histórica do presidente Richard Nixon à China em 1972. A maioria dos países da América Latina reconheceu oficialmente o governo comunista de Mao Zedong. Ainda assim, o engajamento real permaneceu limitado. O verdadeiro ponto de virada veio em 2001, quando a China entrou para a Organização Mundial do Comércio. A partir desse momento, os laços econômicos, políticos e culturais explodiram. No início do século XXI, a China mal era um fator na economia da América Latina. Em 2000, os mercados chineses representavam menos de 2% das exportações totais da América Latina. Mas tudo mudou quando a economia da China explodiu. O rápido crescimento industrial da China criou uma enorme fome por matérias-primas, e a América Latina estava perfeitamente posicionada para fornecê-las. O que se seguiu foi um boom histórico das commodities. Nos 8 anos seguintes, o comércio entre a China e a América Latina cresceu impressionantes 31% ao ano. Em 2021, o comércio total ultrapassou 450 bilhões de dólares. Em 2024, havia alcançado 518 bilhões de dólares, de acordo com a mídia estatal chinesa. Alguns economistas agora preveem que esse número pode ultrapassar 700 bilhões de dólares até 2035. Hoje, a China é o maior parceiro comercial da América do Sul e o segundo maior da América Latina como um todo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A América Latina exporta principalmente soja, produtos agrícolas, carne, cobre, petróleo, óleo e outras matérias-primas, exatamente os recursos de que a China precisa para abastecer suas fábricas e infraestrutura. Em troca, a região importa da China produtos manufaturados de maior valor, como eletrônicos, máquinas, veículos e produtos de consumo. Mas esse relacionamento tem um custo. Muitos especialistas argumentam que as importações chinesas baratas prejudicaram as indústrias locais, tornando difícil para os fabricantes nacionais competirem. A China não parou de negociar. Pequim também é um membro votante, não tomador de empréstimos, tanto do Banco Interamericano de Desenvolvimento quanto do Banco de Desenvolvimento do Caribe, o que lhe dá influência dentro dessas instituições, antes dominadas pelo Ocidente. Então veio maio de 2025, em uma grande reunião ministerial do Fórum China-CELAC em Pequim. A China sinalizou que não estava desacelerando, estava acelerando. O presidente Xi Jinping anunciou uma linha de crédito multibilionária, no valor de mais de 9 bilhões de dólares, destinada à comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Os estados-membros afirmam que o financiamento apoiaria programas voltados para o desenvolvimento, paz e segurança. A China chegou a prometer isenção de visto para 5 países não especificados. No entanto, o investimento do governo chinês na região começou a diminuir. Os desembolsos das instituições financeiras estatais desaceleraram. E agora, as empresas chinesas estão impulsionando investimentos em setores cuidadosamente selecionados de importância estratégica para Pequim, incluindo tecnologia, telecomunicações, energia verde, minerais críticos e veículos elétricos. O novo marco da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos da China reflete a mudança para prioridades econômicas mais direcionadas, juntamente com uma expansão significativa de seus laços políticos e sociais com a região. Especialistas dizem que esse momento foi crucial. Ele mostrou a clara intenção de Pequim de preencher o vácuo deixado pelos Estados Unidos, especialmente depois que Washington reduziu seu engajamento regional sob o governo do presidente Trump. Então, a China parecia uma ótima opção, até perceberem o preço. Pegue o Chile como exemplo. Em 2023, o Chile exportou quase 38 bilhões de dólares em mercadorias para a China. Isso representa cerca de 38% de suas exportações totais. Embora seja lucrativo, esse nível de dependência deixa os países vulneráveis à pressão econômica caso as relações se deteriorem.
No centro da estratégia da China está algo que ela chama de Cooperação Sul-Sul. No papel, é uma estrutura de desenvolvimento baseada em ajuda, investimento e comércio. Na realidade, é uma campanha de influência cuidadosamente planejada. A China investiu fortemente em soft power, cultura, educação, bolsas de estudo, mídia e intercâmbios políticos para construir boa vontade com os países latino-americanos. O objetivo é claro: apresentar Pequim como uma alternativa credível aos Estados Unidos e à Europa. Esse esforço se acelerou em 2001, quando o ex-presidente chinês Jiang Zemin fez uma histórica viagem de 13 dias pela América Latina. Desde então, o engajamento político de alto nível se tornou rotina. O presidente Xi Jinping, sozinho, já visitou a região pelo menos 5 vezes desde que assumiu o cargo em 2013. E agora o fluxo acontece nos dois sentidos. Em 2023, um número recorde de 8 presidentes latino-americanos visitou a China, em comparação com apenas um em 2022 e nenhum em 2021 ou 2020. Além de dezenas de acordos bilaterais, a China assinou parcerias estratégicas abrangentes, seu relacionamento diplomático de mais alto nível e mais comum, com a Argentina, Brasil, Chile, Equador, México, Peru e Venezuela. Mas economia e diplomacia não são os únicos motores. Outro objetivo fundamental é isolar Taiwan. A China se recusa a manter relações diplomáticas com qualquer país que reconheça a soberania de Taiwan. Como resultado, o apoio da América Latina a Taiwan tem desmoronado de forma constante. Hoje, apenas Belize, Guatemala, Haiti e Paraguai ainda reconhecem Taiwan, junto com alguns poucos países do Caribe. Em 2023, Honduras mudou sua lealdade para Pequim depois que Taiwan recusou seu pedido de bilhões de dólares em ajuda. No mesmo ano, o Parlamento da América Central votou para expulsar Taiwan como observador permanente e substituí-lo pela China. Há também uma dimensão política que preocupa muitos observadores. Alguns analistas argumentam que o aprofundamento dos laços entre China e América Latina está fortalecendo governos autoritários, especialmente em Cuba, Nicarágua e Venezuela. Evan Ellis, professor pesquisador no Colégio de Guerra do Exército dos Estados Unidos da América, descreve a China como uma incubadora do populismo. Não porque Pequim ativamente cria regimes autoritários, mas porque regimes autoritários encontram um parceiro disposto e confiável na China. A estratégia da China na América Latina não se limita ao comércio, investimento ou diplomacia. Ela também possui uma dimensão de segurança e militar. De acordo com o Livro Branco de Políticas da China para a América Latina de 2016, Pequim coloca uma ênfase clara na cooperação em defesa e segurança, que inclui vendas de armas, intercâmbios militares, programas de treinamento e colaboração em inteligência. No centro desse esforço está a Venezuela. Depois que os Estados Unidos proibiram todas as vendas comerciais de armas para Caracas, em 2006, a Venezuela voltou-se decisivamente para a China. Hoje é o maior comprador de equipamentos militares chineses na região. Mas a Venezuela não está sozinha. Países como Argentina, Bolívia e Equador compraram aeronaves militares chinesas, veículos terrestres, sistemas de radar, fuzis de assalto e equipamentos de vigilância. Cuba foi ainda mais longe. Havana recebeu visitas de portos do Exército de Libertação Popular da China, atividades de treinamento conjunto e um envolvimento militar mais profundo. Autoridades de inteligência dos Estados Unidos da América expressaram sérias preocupações de que a China também está ampliando a cooperação de inteligência com Cuba, um desenvolvimento sensível a poucos quilômetros das costas dos Estados Unidos da América. O envolvimento da China chegou até mesmo às operações de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas. Em 2004, Pequim integrou a missão da Organização das Nações Unidas no Haiti, enviando mais de 100 policiais de choque. Embora a China tenha se retirado do Haiti menos de uma década depois, sua presença de segurança na região não desapareceu. Ao contrário, ela evoluiu. A China continua realizando exercícios de treinamento militar, apoiando agências de aplicação da lei e fornecendo equipamentos de segurança em toda a América Latina. Durante o governo de Evo Morales na Bolívia, equipamentos anti-motim e veículos militares de fabricação chinesa foram fornecidos às forças policiais da Guiana e de Trinidad e Tobago. A China doou veículos de transporte e motocicletas para agências de aplicação da lei no Equador. Pequim forneceu dezenas de milhares de armas automáticas. E agora, só o tempo dirá quem conseguirá, em última análise, expandir sua influência pela América do Sul.